Já tem algum tempo que o termo empreendedor ele está na moda, né? Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer dizer que é empreendedor, empreender realmente está na moda. Mas existe uma diferença bem consistente entre ser empreendedor e ser empresário. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão sobre isso. Legal? A diferença entre empreendedor e empresário. A minha concepção é o seguinte. Primeiro eu vou falar, tem como você ser os dois, é a mesma coisa? Tá, não é a mesma coisa, tá? Para começar, são coisas bem distintas, elas se complementam, legal? Essas duas coisas se complementam e é totalmente possível que uma pessoa seja bom nas duas coisas. Essa pessoa consiga, a gente fala colocar o chapéu, né? Na empresa onde você tem várias funções, você tem vários chapéus. Você tirou o chapéu do empreendedor, vai colocar o chapéu do empresário. Tem até uma outra figura também, né, nessa história que a gente pode até falar também sobre ela, que é o investidor, né? Então, o empreendedor, na minha visão, o que ele é? Ele é o cara que dá as ideias, ele é o cara que dá direcionamento do negócio, aquele cara que gosta de inovar. Ah, cara, tive uma ideia, vou transformar essa ideia num negócio, cara, eu queria transformar essa ideia num negócio. E esse é o empreendedor. É aquele cara que tem a ideia, que quer fazer a coisa acontecer, que quer mudar o mundo, que quer mudar a maneira de fazer as coisas. Esse é o empreendedor. Só que não necessariamente, e não é nem necessariamente, na maioria dos casos, um bom empreendedor, ele não é um bom empresário. O empresário é o cara que executa. É aquela pessoa que transforma aquela ideia em uma realidade. Eu vou repetir, em alguns casos, é a mesma pessoa. O empreendedor consegue ser um bom empresário. Mas o empresário é o cara que realmente faz a coisa acontecer. É o cara que transforma aquela ideia em realidade. É aquele cara que pega aquele sonho, adapta ele à realidade e transforma ele numa coisa prática, numa coisa real, numa coisa que existe. Tá? E o empresário, ele pode fazer isso por conta própria, ou seja, ele pode ser mão na massa e fazer isso, mas ele pode também criar processos e desde o início criar uma estrutura para que isso funcione. Ou seja, delegar a criação dessas tarefas, a criação dessas rotinas, a transformação disso. Então ele pode ser aquele cara que é muito, que não é, ele não é o realizador, ele não é o operacional, ele é mais o tático, tá? Ele é o executivo e o tático ali. O empreendedor é o cara das ideias, é o que dá a ideia, o empresário é o que faz acontecer. Tá? Por mais que seja delegando e às vezes não executando. Tá? A outra figura que existe numa empresa geralmente é o investidor, que em alguns casos é a mesma pessoa. A pessoa pode ser o empreendedor, pode ser o empresário e pode ser o investidor. O investidor, ele em algumas empresas, ele é uma figura isolada. Ele não é nem empresário, ele também não é nem empreendedor. Ele é simplesmente o sócio, ou seja, a parte do processo que contribuiu para bancar aquilo ali. Porque o empreendedor teve a ideia, o empresário executou. Mas para executar isso, para transformar isso em realidade, precisa de dinheiro, precisa de investimento. E às vezes esse cara, sendo a mesma pessoa, ou essas duas pessoas ou mais, não tem o capital para fazer isso. Eles precisam de uma outra figura, que é o investidor ou os investidores, que são as pessoas que vão vir para a empresa, vão injetar o capital necessário para poder fazer essa ideia se transformar em realidade. Esse capital necessário pode ser para bancar um protótipo, bancar capital de giro, bancar a empresa até atingir um break-even, que é o ponto de equilíbrio, e por aí vai. Então, galera, tá bem definido assim, o empreendedor é o cara que tem as ideias, empresário é o cara que executa. Você que está começando, você não pode ser simplesmente um empreendedor. Não pode. Ser um empreendedor é o mais fácil. Todo mundo é empreendedor. É o que eu costumo dizer, não precisa ser empresário para ser empreendedor. Né? Existem grandes executivos, grandes funcionários em grandes empresas, né, que são excelentes empreendedores, mas eles preferiram empreender dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e não por conta própria. Por quê? Porque, sei lá, é a preferência deles. Né? Cada um tem a sua preferência. Então, você, para ser um empreendedor, você não precisa ser um empresário, você não precisa ser um bom empresário. Existem muitas ideias muito boas, ou seja, concepções brilhantes de empreendedores que eles mesmos tentaram aplicar isso, ou seja, tentaram fazer isso se transformar em realidade, mas por não serem bons empresários, por não serem bons executores, não conseguiram realizar, acabaram quebrando o negócio. Então tem muita coisa que vai envolver esse processo aí. Você que está começando, você quer se capacitar.
você precisa se tornar um bom empresário. Para você se tornar um bom empresário, aí basicamente não é só sonhar, não é só ter boas ideias, não é nada disso. Você precisa estudar, você precisa entender das coisas. Então você precisa estudar sobre todos os planos, todos os assuntos que envolvam o seu negócio. Desde o seu produto, até gestão, até a parte financeira, até a parte contábil. Por mais que você vá delegar ao máximo, você precisa entender de tudo um pouco para que você consiga avaliar o trabalho da tua equipe e ver se realmente a empresa está crescendo, está sobrevivendo. Legal? E se você vai montar o seu negócio, se você já é um empreendedor ou empresário e tem já esses dois elos e precisa de capital, aí no caso o que você está precisando é de um investidor. Tua ideia tem que estar no papel, toda explicadinha, como é que isso vai realmente mudar o mundo para você conseguir apresentar isso para investidores. Esses investidores geralmente entram no negócio aportando capital em troca de algum retorno, em troca de algum percentual e geralmente já tem também no contrato como que ele vai sair da empresa e quando que ele vai sair depois de realizar os objetivos que foram pretendidos com aquele capital. Legal? Bom, galera, o e-commerce na prática sempre com dicas, sempre com estratégias de negócio. Aqui a gente só fala de negócio. Legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.